Se você pudesse relatar assim, qual que é o principal desafio do seu escritório em marketing e vendas, qual que você considera que é esse desafio? Seria concorrência, porque interior é meio complicado se trabalhar. Hoje você sente que a sua atuação pelo tamanho da cidade limita o seu crescimento? Diretamente, sim. Por que você acredita que esse concorrente está tendo mais resultado? Ou ele está tendo uma fatia desse mercado? É só por preço e ele está chegando nas pessoas mais rápido? Ou existe mais alguma coisa? Acredito que por preço mesmo. Então, o que a emplacadora de vendas precisa fazer na prática? Cidade pequena tem muita oportunidade. A oportunidade... Quadro A Sócia acontecendo ao vivo aqui na Imersão Mais Lucro e dessa vez com um convidado especial, Vitor Basso. Bora, galera! Vamos lá! Marcela, conta um pouquinho pra gente sobre o seu escritório de despachante, onde é que fica, o que você faz, há quanto tempo, conta um pouquinho pra gente. Bom, meu escritório fica localizado em Presidente Tancredo Neves, Bahia, pouco mais uns 330 quilômetros de Salvador, na capital. Trabalho há 15 anos, atuo na área veicular e atualmente sinto necessidade de ampliar meu negócio. Desculpe aí o nervosismo. Fique muito tranquila que a gente tá no sofá de casa, relaxe. Marcela, fala uma coisa pra mim. E lá você atende, quais são os principais serviços que você... Basicamente, transferências, primeiros emplacamentos, só voltado para a área veicular. Tá, e o seu cliente quem é? 80% deles usam pessoa física. Na cidade onde eu atuo, ele não tem concessionária, tem pontos de rebento. E como é que o seu cliente hoje chega até você? A localização, que eu estou num ponto bem estratégico lá na cidade. E digamos que tem também essa questão do boca a boca, que isso, assim, surge com muito efeito. Então você tem muita indicação lá? Sim. Indicação. Se você pudesse relatar assim, qual que é o principal desafio do seu escritório em marketing e vendas, qual que você considera que é esse desafio? Seria concorrência, porque interior é meio complicado se trabalhar quando questão, a tu falou que é referente a preço. Tem gente que faz o famoso queima preço, aí o cliente vai no vizinho, questiona, faz lançamento. Aí se conseguir uma margem, digamos que 10, talvez 20% a menos, ele já fideliza com o concorrente. Fideliza ou compra? Compra. Hoje você gera relacionamento com esses clientes? Por WhatsApp também. Como é que é esse relacionamento? E na admissão do serviço até a finalização do processo. Então... Vamos lá, para ver se eu estou entendendo aqui. Existe hoje uma atividade que ela é mais passiva, aí tu vai me dizer se eu estou entendendo corretamente, tá? É uma atividade comercial que ela é mais passiva, ou seja, o cliente vai até o seu escritório, seja por uma indicação ou pela localização. Isso. No momento que ele chega no seu escritório, você presta o atendimento, conclui o processo, mas depois você não tem uma continuidade desse relacionamento com ele. Quando acaba ali, entregou o documento, encerrou, é isso? Basicamente, sim. Certo. E além da transferência do veículo, o que mais ele tem de necessidade? Que aparece com frequência no seu escritório? Todos os serviços ligados a veículos. Licenciamento, isso aparece lá também. Também. Segunda via de CRV, emissões de ATPVs. Hoje você sente que a sua atuação pelo tamanho da cidade limita o seu crescimento? Diretamente, sim. E você gostaria de ampliar isso ou não? Sim. E de impede? Capacitação, treinar a pessoa que trabalha comigo, de repente, possivelmente até uma futura contratação. Perfeito. Hoje, como que é a sua principal função lá? Na verdade, eu sou gestora e atuo também de escritor. De atendimento é um famoso, digamos, que faz de tudo por. Perfeito. Tanto eu quanto a moça que trabalha e no outro escritório também. Tem um outro rapaz. Tanto você quanto a sua equipe atendem o cliente? Sim, não tem digamos que por conta da pouca demanda, não tem uma equipe para atendimento, uma equipe para vendas, ou uma equipe para... Assim, não tem, de fato, funções definidas, determinadas, por conta que, como é uma cidade pequena, a procura não é tão grande. Aqui eu queria até abrir um parênteses no método, né? Que aqui tem uma percepção que às vezes quando a gente fala de distribuição de função, a galera fica, e eu queria fazer esse asterisco, porque essa situação da Marcela, de ela e mais um colaborador, mais dois, enfim, é a situação de muitos despachantes, muitos mesmo. E tá tudo bem, a gente tá falando sobre o tamanho da empresa. É uma empresa que tem menos pessoas. O ponto é, quando a gente fala lá de funções, que estava lá no início do método, né? Ainda que uma mesma pessoa execute várias funções, essas funções elas existem lá no seu escritório.
Sim, com certeza. Né? Então, o que é o ponto? É a gente identificar quem é o responsável por aquelas funções, identificar qual é o perfil adequado, e aí a gente consegue, quando vai crescer por uma demanda, por um mercado que a gente está expandindo, entender para onde cresce esse negócio. Então, eu até falei assim, ainda que o seu rosto apareça em todas as caixinhas do organograma, você vai preencher e que existem essas funções. É o reconhecimento da função para o resultado que você está buscando, tá? Mas assim, só para abrir esse parênteses aqui que você liga para todos, tá? Mas focando em marketing de vendas, o Vitor tem dúvidas. Dúvida que assim, você falou que tem muita concorrência, né? Assim, Tem concorrência. Esses despachantes, eles têm outros serviços para oferecer? Não. Atualmente, só na área veicular também. Por isso, a minha necessidade de expandir. Porque, como você falou, não lembro se foi ontem, se foi hoje, que quem realmente visualiza a necessidade acaba pegando a fatia do bolo maior. Acaba se realmente beneficiando daquele nicho de mercado. Claro, você falou em outras palavras, estou usando as minhas. O que é que você mais preza dentro do seu trabalho hoje para você? Qual é o maior valor negociável para esse sentido? A questão de realmente resolver a situação do meu cliente. E claro que, como foi falado aqui, você precisa ter credibilidade com o cliente para que ele te indique, para que ele retorne, para que fidelize realmente. Quando pensar em serviços na área veicular, lembrar logo do teu nome. Você tem Instagram da empresa ou não? Não, só pessoal. Só pessoal? Eu ia comentar isso, que assim, para vocês verem como é importante a gente fazer um diagnóstico, né, de mercado. Porque, assim, quando você fala de 28 mil habitantes, eu acredito que eu entendo um pouco a minha realidade também. Eu sei o que é sair de uma cidade de 27 mil habitantes, que tudo é muito realmente por indicação, boca a boca. É pouco desenvolvido, né? No sentido de estar produzindo conteúdo ou fazendo alguma coisa no sentido de marketing, que é muito pequeno mesmo. E eu falo isso porque aqui a gente tem um problema muito distinto de outras pessoas aqui, no sentido de cidade. Porque eu já falaria para você que o marketing que você precisaria fazer não é institucional. Não é marketing de uma marca mesmo. Por quê? Porque 28 mil habitantes, eu trabalharia a minha marca pessoal. Eu olharia para quem é a Marcela, quais são os problemas que eu resolvo, quais são os contextos e os ciclos que eu quero entrar e por que eu ainda estou perdendo fatia de mercado. Então, assim, por exemplo, quando você hoje vê que você está perdendo, só tem um concorrente lá nesse conjunto, né? É você e mais outro. Por que você acredita que esse concorrente está tendo mais resultado? Ou ele está tendo uma fatia desse mercado? É só por preço e ele está chegando em outro nas pessoas mais rápido? Ou existe mais alguma coisa? Acredito que por preço mesmo. Tá. Então, assim, o que eu vejo, tá? Eu vou dar minha visão. Lembrando que é sempre uma visão, então não precisa vou dar, e é um debate, tá? É realmente uma conversa, a Damara vai falar também, ela vai dizer se ela concorda. Mas quando eu converso com a Marcela, eu vejo que outras pessoas aqui levantam a mão e falam que tá numa cidade de 100 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15, 20, 35, 40. Eu vejo que existe um processo que precisa ser construído antes de a gente chegar numa marca empresarial. Por quê? Porque talvez muitos de vocês talvez se enxerguem quase como autônomos. E quem tem essa visão? Quem que levanta? Quem é que acha que é quase um autônomo? Ainda não tem uma empresa bem construída. Alguém? Levanta a mão, você também se vê desse jeito. Na conversa com a Marcela, eu percebo isso nela. Que, por exemplo, por que eu não tenho um Instagram ainda? Porque minha cidade é pequena e as pessoas me conhecem pela Marcela. Não tem porquê. Não tem porquê eu ir lá e colocar um novo rosto ou construir uma personalidade para uma marca porque sou eu que faço tudo. Né? As pessoas me conhecem. Então, o que é que eu trabalharia? Tá? E aí eu vou falar minha visão para você. Eu primeiro tiraria essa fatia do meu concorrente. Porque quando você fala para um marqueteiro que a briga é sobre preço, o marqueteiro ele nunca vai concordar, sabe? Quando a gente briga por preço, a gente está justificando a decisão dessa pessoa. E quando a pessoa que vai atrás de preço, ela vai porque é mais 10% mais barato, esse não pode ser o seu cliente. Porque justamente é o que você se incomoda. Em nenhum momento aqui você falou assim, meu concorrente é que foi atrás ele diminuiu o preço, eu fui lá e diminuí também. Por quê? Porque provavelmente é um valor negociável para você. Você sabe o valor do seu trabalho. Com certeza. E por que você sabe o valor do seu trabalho? Porque eu entrego realmente o serviço prestado, um serviço de excelência. E assim, se você reduzir, você vai acabar se igualando ao seu colega e você não vai estar agregando valor ao seu trabalho. Você não está valorizando o que é que realmente você faz. E o que é que significa um serviço de excelência para você? E 100% satisfeito.
Mas satisfeito porque foi rápido, satisfeito porque foi ético, satisfeito porque foi exatamente o que ele precisava. Digamos que um pouquinho de cada coisa, porque cada cliente tem um perfil diferente. Então a gente precisa ter esse olhar também. Até quando o cliente adentra o nosso estabelecimento, não que você vai diferenciar o atendimento para a cliente A ou cliente B, mas você consegue avaliar realmente a necessidade do cliente, como é que você pode conduzir ali aquela situação. Ah, legal. Vamos pensar então em um serviço que agora, por exemplo, lá para a cidade hoje, qual é o serviço que você gostaria de vender mais lá hoje, que você enxerga que existe uma demanda alta e que hoje seu concorrente está pegando também? Atualmente eu só trabalho na área veicular. E qual serviço da área veicular hoje tem mais demanda? Você tem que ter Transferências veiculares. E por quê? O que é que tem dentro do seu mercado, dentro da sua cidade? Por que essa demanda é maior? Existe algo assim particular? Porque existe diariamente a compra e venda. Então a procura por transferências, digamos que é o carro-chefe. Tá, legal. Então, assim, minha visão, tá? Primeiro, o que eu falei da marca pessoal você está no Google. A pessoa pesquisa ali, tem o Google Negócios de você, com suas informações? Não. Não, né? Porque é pequeno, provavelmente a pessoa não pesquisa. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre marketing, e quando eu falo sobre marketing digital, a gente precisa entender que a gente precisa separar. Marketing digital, o digital é um canal, né? Quando a gente fala sobre marketing está em tudo, né? Ele está nos lugares que você vai, nas mesas que você senta, a maneira que você se posiciona, de que forma você busca esse mercado para aproximar mais dos clientes que você quer. Então, quando a gente olha para essa cidade que ela é pequena, tem uma história, né, do Flávio Augusto, ele sempre contava ela, que o empresário ele levou dois gerentes de venda para poder ver um potencial de mercado em uma cidade lá na África, né, para ver se eles poderiam vender sapatos. E aí, eles foram para poder fazer essa análise de mercado, que eles tinham uma semana e eles voltaram para fazer reunião com o dono. E aí o cara chegou e falou assim, a gente não precisa abrir uma filial aqui porque ninguém vende sapato. Aí o segundo chegou e falou, a gente precisa abrir uma filial aqui porque ninguém vende sapato. Então, para muita gente, o que é problema, para outros é uma solução. E quando a gente olha para uma cidade de 28 mil habitantes, a gente fala que a gente não precisa estar ali, ou a gente não precisa fazer um anúncio porque é pequeno, a gente se limita a achar que esse mercado ele não tem demanda. Né? E por que eu falo isso? Eu acredito que mesmo que seja pequeno, podem ser que tenham pessoas de fora ou cidades próximas que quando elas pesquisam, elas precisam te achar. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? E então o Google Meu Negócio, ele é meio com obrigação. Acho que ele é quase que um CPF do CNPJ. Ele precisa existir, ele precisa estar, precisa ter identidade, sabe? Quando a gente pesquisa. Olhar para os 60 dias aí, quem tá fazendo seu plano, bota lá, quem não tem Google Meu Negócio, tem que olhar para isso. E aí, uma vez que você colocou o Google Meu Negócio, e a gente nem tá falando ainda aqui de colocar, o nome da sua empresa é Marcelo Despachante? Emplacador Oliveira. Emplacador Oliveira. As pessoas conhecem aquilo, Marcelo ou Emplacador Oliveira? Pelo Emplacador Oliveira. É forte o nome da sua empresa? É? E por que você se vê como autônomo? Sim, talvez porque costume mesmo diário de... Mas, por exemplo, quando as pessoas elas falam de você, elas falam assim, olha, vai lá na Marcela que ela tem Emplacador Oliveira, ou a pessoa fala assim, vai lá na Emplacador Oliveira. Como é que elas te recomendam? Vai lá na Emplacador Oliveira. Então elas não vão pelo serviço só da Marcela, elas já confiam na estrutura que tem lá. Exatamente. Tá, beleza. Então, uma vez que a gente colocar o Google no negócio, então pelo Emplacador Oliveira mesmo, colocar e tudo mais, a segunda coisa que eu faria, e na sua cidade inclusive, seria posicionar, né? E quando eu falo posicionamento, por isso que eu falei da questão do digital. Já que é uma cidade pequena, existem outras parcerias publicitárias que você pode fazer, não sei se você já fez alguma, mas que não se restringe apenas ao digital. Então é colocar um outdoor, colocar uma ocupação de espaço, só para você conseguir construir um pouco mais de memória nas pessoas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Para quem pode. Quando eu falo assim, vamos lá e vamos colocar um outdoor, vamos patrocinar alguma coisa aqui na cidade, numa cidade pequena, eu não estou falando que vocês têm que investir isso pensando que vai dar um retorno direto. Quando quem investe em branding não pode pensar que esse retorno é direto. Branding é marca. Branding é marca. Branding é indireto. É aquele resultado que vem ao longo do tempo, mas que não está diretamente ligado a um anúncio. Então, eu começaria a olhar para posicionamento nesse sentido. Interessante. E a segunda coisa é
que aí sim eu iria pro Instagram e eu faria um conteúdo de posicionamento. Um único conteúdo, um bom conteúdo. Quando eu falo conteúdo de posicionamento, o que é que eu quero dizer? Eu acredito que as pessoas precisariam entender por que a emplacadora Oliveira até hoje ela tá em Tancredo Neves. E quando eu falo por que o que é que faz a Marcela estar lá até hoje? Por que vocês continuam fomentando esse mercado? O que é que vocês querem gerar dentro daquele mercado? Que segurança vocês querem ter? O que é que vocês querem desenvolver? Muito mais no sentido de posicionamento da sua empresa. No sentido de ação social mesmo, sabe? Por quê? Quando você faz isso, e é uma cidade muito pequena, você não tem pessoas para concorrer. Você não tem, você só tem um concorrente que provavelmente também não faz nada. Então, quando você anuncia, eu vou dar um exemplo mesmo, tá? Isso é real. Uma cidade pequena, gente, até para dar uma base de vocês, o anúncio na internet, ele funciona por CPM. O que é CPM? É quanto você paga para mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas. Para o nicho de vocês, eu estou pegando por uma base mesmo, que a gente já tem uma base, e vocês vão costumar pagar aí uns R$20 para alcançar 1.000 pessoas. Então vamos fazer um cálculo, tem 28.000 pessoas, e para cada R$20 você alcança 1.000, vai alcançar, estou ruim em matemática nesse momento, 20.000, 28.000, não, não. Vai dar mais ou menos ali uns R$500. R$500 você acha que todo mundo da sua cidade, pelo menos 2 vezes. Fácil. Então assim, quando todo mundo pensa, é muito investimento. Não é muito investimento. Eu não sei se isso é muito investimento para vocês, mas não é muito investimento. Se você coloca R$500 para anunciar a marca da sua empresa hoje na sua cidade, e você não precisa colocar interesses ou nada do tipo, vai ser pinar a sua cidade, vai colocar o seu conteúdo, ela vai ficar girando aquilo lá 24 horas por dia, 7 dias da semana, rodando o conteúdo de posicionamento. E o que é que vai acontecer? Em cidade pequena, e talvez isso aconteça com vocês, para quem é de cidade pequena sabe o que eu tô falando, as coisas elas viram burburinho muito rápido. Você viu que a Marcela tá fazendo um anúncio lá da empresa dela? Apareceu até pra mim. Virou blogueira. A primeira coisa que aparece, virou blogueira. Então, as pessoas começam a cochichar. E o que a gente quer fazer? Ocupar espaço na mente delas. Lembra que eu falei aqui pra vocês? A gente quer que elas cochichem. A gente quer que elas lembrem. Porque a lembrança ela é mais importante. E aí vai chegar um momento, dentro do ciclo de vocês, do mercado que vocês têm, igual o seu, Marcelo, que essa ocupação de espaço significa status. E todo mundo quer status. Por quê? Porque quando a gente vai lá e pega um avião para ir para fazer uma viagem lá para Dubai, tem 2 tipos de pessoas. Quem paga a econômica por R$1.000 e a pessoa que paga R$25.000 para ir na classe premium. O destino é o mesmo. O que é que muda? A experiência. A forma que você vê. É aquela mesma pessoa que quando vai no mercado, em vez de comprar bolacha de maisena, compra a bolacha Le Francês, só porque é mais bonita e é preto e branco na embalagem. Porque o cliente high ticket existe. Então, assim, por que eu falo isso, tá? Porque as pessoas que elas vão querer ser atendidas por você, elas vão querer ser atendidas por quem tem mais relevância. E você tá falando que você é uma profissional de excelência. E isso tudo se imprime em tudo que você faz. Na sua imagem, em quem a Marcela é, nos hobbies que ela tem. E a sua marca tem que estar lá. Por que a Rolex ela não patrocina futebol? Porque a Rolex ela não quer se entender no público do futebol, que para ela é um público popular. Porque é um público high society. Então, como marca, a gente tem que entender qual é o nosso público, para quem que a gente quer falar, quais lugares a gente quer estar. E quando a gente vai trabalhando nesses status no sentido de anunciar, entender por que a gente faz, você começa a galgar um pouco mais esse mercado e expandir um pouco mais a percepção que as pessoas têm sobre a emplacadora Oliveira. Vou providenciar isso quanto antes. Fez sentido para quem tem cidade pequena? Tá realmente dando para entender? Levanta a mão quem acha que fez sentido. Quem acha que não fez sentido, entendeu nada, levanta a mão. Pode ser bem sincero. Então, assim, o que é que eu falei aqui? Eu comecei falando da marca pessoal dela, que vai ser impresso na marca institucional, né, no nome da empresa. Primeiro, eu achei que ela não tinha nem o nome da empresa no sentido mais forte, mas as pessoas têm isso. Então, o que é que a emplacadora de precisa fazer na prática, diretamente falando, de um jeito pragmático? Ter o logo no negócio, construir um bom conteúdo, um bom vídeo. Tem várias pessoas, deve ter algum profissional lá que é um social media, produtor de conteúdo. Tá. Eu contrataria um social media para fazer um bom vídeo. Isso aqui, ó, é muito importante. Né? Hoje a gente está no caminho onde não tem mais volta. É necessário documentar as coisas que a gente faz. E se a gente vai lá e produz um bom vídeo, com aquele vídeo que ele vai sustentar algo que você acredita, por que você é diferente, por que a emplacadora Oliveira tá lá, quase que uma propaganda mesmo, mas pro digital, né? Voltado pro formato do que o digital é, e você continuar anunciando ela,
você começa a expandir um pouco mais, você traz mais visualizações para a sua marca, mais percepção. No digital, né, eu falo nesse sentido, você consegue fixar um pouco mais o porquê que você é diferente do seu concorrente. E aí, o que é que vai acontecer? Quando você fazer isso, você vai perceber que as pessoas elas vão deixar de te perguntar sobre preço o tempo todo. A pessoa que vai chegar em você é aquela, eu vi sua anúncio exclusivo, muito legal, gostei de que você está fazendo tal coisa. A Jaciana fala pra gente. Agregando valores, né? Exatamente. A Jaciana, ela fala assim, ela lá de Lages, né? Aí ela anda na cidade. Você é aquela moça que faz uns anúncios de vez em quando? A pessoa nessa cidade reconhece, né? Porque a cidade pequena tem disso. Então, tu vai plantando essa semente na cabeça da pessoa. A gente acha que não tá chegando, mas quando a gente se pula na cidade pequena e aquilo lá... E as pessoas estão com o celular na cidade pequena, né? Isso chega a todo momento. Então, a gente vai reforçando o nosso posicionamento de marca. É importante ressaltar uma coisa. O que a gente está fazendo de análise aqui são as informações que a gente tem agora. Né? E em 5 minutos aqui de análise que a gente foi fazendo com as pessoas para poder entender. E é claro que se a gente for para analisar mais profundamente a informação, buscar quem é esse cliente mais profundidade, a gente vai ter mais insumo, mais combustível, vai inclusive montar esse plano ainda mais estruturado, né? Isso, inclusive, é o que acontece dentro do programa de aceleração, porque lá o aluno tem 2 horas em cada encontro que a gente consegue estender, tirar dúvida e tudo mais. Mas o ponto aqui é que eu queria destacar. Só pra finalizar, né? Finalizar. É por isso que eu, inclusive, eu entendo quem acha que vende para todo mundo, que é cidade pequena. Eu entendo 100%, porque assim, quando você olha para uma cidade pequena e você vê que é um público muito restrito, você fala, eu vendo para todo mundo porque a demanda é pouca, né? Na nossa cabeça a demanda é pouca. Só que qual é o ponto? Uma coisa que eu quero mudar na cabeça de vocês. Não é que vocês vendem para todo mundo, mas é que vocês precisam ter um posicionamento para aquela cidade. Né? Um posicionamento que tem um diferencial em relação ao concorrente que vocês têm. Porque o cara está só vendendo licenciamento, transferência, APPB, e você precisa trazer uma realidade diferente, de que não é só uma questão comercial nesse sentido. E aí, por que eu falei isso? Tá só para complementar. Eu falei aqui sobre estar nos lugares, igual eu falei exatamente a mesma estrutura do que eu falei na palestra. Eu falei sobre você fazer uma ação social. Então, quando eu falo estar nos lugares e ações sociais, é conseguir ter novas oportunidades no sentido de parcerias, patrocinar algum lugar, patrocinar algum evento, fazer alguma ação mais social. Beleza? E por último, se a gente faz uma campanha de oferta para esses lugares, eu te garanto que dá resultado. Porque assim, ninguém faz, né? E o que é uma campanha de oferta, gente? Aí a gente vai, na prática, ir para coisa mais preparada, assim, que é bem direto. Se você precisa fazer o seu licenciamento, e o licenciamento que precisa fazer isso não acabar? Todo ano. Todo ano tem que fazer, né? E aí tudo não acabar. Varia de estado para estado. Tá. Nesse sentido, talvez a gente eu faria uma campanha falando isso. Porque assim, depois que eu trouxe as pessoas, eu estou trabalhando no posicionamento, eu testaria um anúncio falando assim, se o licenciamento do seu carro está vencendo, fale com a emplacadora de veículo. Clique aqui e fale com o nosso atendimento. Bem interessante também. Bem a oferta direta mesmo, assim. E pra você, eu não fui pra uma linha emocional, eu não fui pro benefício, eu fui pra vocês, assim. Só coloquei assim, se o seu licenciamento tá vencendo, você não quer ficar sem o seu carro, fale com a emplacadora de veículo. E por que eu tô falando isso, tá? Porque pro contexto dela se encaixa. Porque, como é uma cidade pequena e vai imprimir muito, você consegue fazer esse anúncio, colocar o link do WhatsApp do atendimento de vocês e rodar durante uns 7 dias. Né? E aí a gente faz uma campanha. Aí eu finalizaria assim, preparar o terreno, tá no Google e em outros lugares, fazer um bom conteúdo, um único bom conteúdo com alguém e fazer esse anúncio que é uma oferta direta. Vitor, não sei fazer esse anúncio, não sei nem o que você está falando. Você fala, eu tô fingindo aqui, ó, que eu sei, não sei nem para onde vai. Faz para ele impulsionar. E essa é a coisa que eu falo, assim, as pessoas elas ignoram isso, todo mundo quer vender o que é difícil. Eu acredito que a gente tem que ir pelo caminho que é simples. Então, numa cidade pequena, lembra que eu falei pra vocês do Fusca, que impulsionar é o Fusquinha? Todo mundo sabe o que é impulsionar no Instagram, todo mundo já viu um botãozinho que todo Instagram tá sempre falando assim, impulsiona aí, vai dar alcance. O Fusca, ele serve pra vocês. O Fusca, ele serve pra cidade pequena. Porque você faz um conteúdo pensando na ideia de trazer o licenciamento, trazer um serviço, clica nesse botãozinho de impulsionar, é extremamente intuitivo, vai aparecer assim, pra onde você quer impulsionar? Cidade X. Colocou numa cidade, vai falar assim, por quanto? Quanto você quer colocar?
R$ 500, eu falei. Durante quantos dias? Tantos dias. Ele vai pedir só essas 3 informações. Colocou, vai estar rodando na sua cidade, você vai perceber que as coisas elas vão começar a acontecer. Porque aí você vai começar a gerar a demanda para aquele serviço. Então, assim, pensa em qual serviço ele tem mais demanda, igual você falou. Na verdade, você comentou que é transferência, né? Isso, transferência. E aí faz esse conteúdo. O que é que eu faria? Aí, indo um pouquinho mais pro detalhe, eu também faria o vídeo. Porque automaticamente, numa cidade pequena, a pessoa pararia para ver. Olha, é a Marcela. Também interessante. E fixa também na mente das pessoas. Exato. As imagens. Eu vou só complementar para chegar na minha parte aqui, que eu tô ficando com 3 minutos para falar de vendas. Mas assim, mas só para complementar uma informação que o Vitor Bastos no mercado. Lá na Bahia, o IPVA por vencimento e final de placa, licenciamento também? Sim. E final de placa. Exatamente. Tá. Só para complementar um dado ligado ao marketing, a primeira coisa que eu faria para te ter mais insumo para fazer isso ainda mais assertivo, você falou que você não tem sistema. E tá tudo bem, você pode não utilizar um sistema se isso funciona para o seu escritório. Mas o que você precisa é ter pelo menos uma planilha onde você pega os dados do cliente. E aí você tem lá, final de placa, final 8, final 10, né, 0, final 7, final 5. E você pega também o e-mail desse cliente. Pega o e-mail desse cliente. A minha mala direta, né, nas informações. Falando de marketing ainda, não só de mala direta. Que é o quê? Você tem a lista de e-mails dos seus clientes que tem aquele final de placa. Você consegue fazer anúncio para aquelas pessoas falando assim, se você é final de placa 5, seu licenciamento vai vencer agora esse mês. E aí você consegue gerar demanda a partir de um dado que você tem com o seu cliente. Por quê? Porque o Meta, ele consegue perceber quando você tem lá uma lista de e-mail, aquele público ali. Né? Então você consegue também gerar dados e fracionar para esse ponto. Mas aqui é só para complementar a informação de dados que existe, né, o final de placa, tu consegue direcionar também um anúncio para aquela finalidade, tá? Agora indo aqui para vendas, tá? A primeira coisa, você falou que a concorrência ela é naturalmente menor porque estamos numa cidade menor. Sim. Certo? Então, a primeira coisa, fica fácil reconhecer quem é o seu concorrente. Você conhece ele de perto e provavelmente ele te conhece também. Sim. Fica fácil você saber quais são os seus diferenciais em relação a ele. Também. Então, eu utilizaria muito isso. Nessa parte de marketing, entender o que ele está fazendo. Ele tem Google Meu Negócio, ele não tem. Ele tem Instagram, ele não tem. Ele se posiciona, não se posiciona. Tudo que você fizer, uma coisinha, fiz o Google Meu Negócio, não vai fazer diferença em relação a ele. E aí, se você está numa cidade pequena, quando uma pessoa vai fazer transferência veicular, ela vai botar no Google, quero um despachante. E aí vai aparecer você. Porque todo mundo que quer um serviço vai no Google para procurar. Eu quero saber onde é que tem um restaurante que tem pizza. Eu quero saber, a gente vai no Google e procura. Então, tô com uma dificuldade para fazer aqui a transferência do meu veículo. Vou botar lá, como é que eu resolvo a documentação? E vai aparecer você, porque pro seu concorrente não tá aparecendo. E aí você começa a ver também os seus diferenciais em relação a ele. O que eu faria? Você está numa cidade pequena, eu valorizaria proximidade com o cliente. Relacionamento. É o seu diferencial, as pessoas vão te conhecer passando na rua. Então, eu valorizaria relacionamento. Eu estaria nos eventos da cidade, eu estaria em tudo que acontece naquela cidade, para as pessoas saberem que eu sou o despachante daquela cidade. Cidade interior é assim, tem o prefeito, o delegado e o despachante. Então, a pessoa tem que saber quem é você. E você tem que fazer parte das rodas. Eu investiria muito em relacionamento. E aí eu trabalharia relacionamento com a minha base atual de clientes. Tamara, eu tenho 80 serviços mês, mais ou menos. Beleza. Você vai valorizar esses 80 serviços mês, porque é mais fácil para você que tem um volume menor construir relacionamento do que um despachante que tem 500 serviços mês. Então, eu prefiro olhar para o copo meio cheio. Qual é o seu copo meio cheio? Ter poucos clientes facilita a construção de relacionamento. Enquanto tem despachante aqui com um problema que eu não posso fazer 500 disparos de WhatsApp porque vão me banir, vai derrubar o WhatsApp se eu faço disparo em massa, para você é muito mais fácil fazer porque você tem menos clientes. Então, o que eu faria? Eu pegaria essa base de clientes, eu construiria relacionamento sabendo datas-chaves para eu ter relacionamento ao longo do ano. Qual é a data de aniversário do meu cliente? Qual é a profissão dele? E aí, construindo esse relacionamento, eu iria trabalhar base atual com novos serviços. Por quê? Porque você está numa cidade onde existe uma demanda já para os serviços que você oferece, mas eu preciso reconhecer no meu cliente quais outras demandas ele tem, para que ele olhe para mim e fale assim, Qual a necessidade? qual a necessidade? Porque ele vai olhar para você e vai falar assim, eu vou lá porque lá eu resolvo tudo. E aí você vai ter um baita diferencial competitivo em relação ao seu concorrente.
Porque você falou que ele também só é despachante veicular. Isso. E agora, quando você tem outros serviços para ofertar, e esse cliente entende que quando ele vai no emplacador Oliveira, ele resolve tudo lá, ele tem uma preferência por resolver tudo lá. Porque lembra do que ele falou? O cliente só consegue botar na gaveta uma marca. E aí ele relaciona que você é aquele que resolve tudo. Se o cara quiser resolver alguma coisa imobiliária, ele resolve aonde? Tem despachante lá para isso? Não tem despachante na área imobiliária. E náutico? Também não. A NTT? Na verdade, eu faço a NTT, mas terceirizo. Mas aí não é você que executa o serviço, você ganha uma comissão. Exatamente. O que a Tamara falou, assim, eu concordo 100%. Ainda mais nessa cidade que só tem um concorrente, você já deveria se enxergar hoje como despachante documentalista. Né? Porque não existe a demanda para outro escritório. Na verdade, eu já estou me enxergando. Por isso que eu estou aqui, em busca de outros nichos de mercado. Excelente. Sentido. E esse é o caminho, tá? Eu, se fosse dono do seu escritório, Placador Oliveira, focaria na minha base de clientes. Às vezes as pessoas acham que só dá pra focar na base de clientes quando tem volume grande. Não necessariamente. Você está em uma cidade pequena, você tem uma outra realidade. Uma cidade pequena presume proximidade com o cliente. Você vai resolver tudo lá. Trabalha essa base, trabalha relacionamento e trabalha diversificação. Para quê? Para que você consiga fazer mais ofertas ao longo do ano. E o mesmo cliente vai conseguir te trazer retorno. Você não precisa necessariamente ir atrás de mais clientes, desde que você resolva e traga mais soluções para essa base de 80 mensal que você tem. E aí, só uma coisa, é porque minha cabeça de marketing não deixa não falar isso, tá? Eu conversando com a última frase, tava falando com a Tamara sobre isso ontem, que na hora que eu vejo o mercado mesmo, e é real, tá, gente? Quando eu vejo o pessoal trazendo imobiliário na e outro serviço, minha cabeça ali explode, porque, por exemplo, quando eu penso numa cidade pequena, eu imagino que deve existir muita informalidade, por exemplo, com a parte imobiliária. Né? Eu imagino assim, devem existir, né? Bairros meio descentralizados e tudo mais. E aí eu começo a ver muita oportunidade de tudo. Porque, por exemplo, a gente está falando sobre algumas cidades aqui em Floripa, eu descobri isso, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas para mim foi uma baita curiosidade, entender que o nome Servidão no nome de uma rua é porque alguém foi lá e cedeu uma parte do lote para que aquela rua pudesse existir naquele bairro. E é por isso que fica Servidão Antônio Nascimento, Servidão Felipe não sei o quê. Eu não sei se você sabe, mas quando eu soube, minha cabeça assim, explodiu. E aí o cara explicou que normalmente, inclusive, quando ele cede isso, na maioria dessas cidades que são vielas ou nessas ruas que são curtas, existe muita informalidade por conta desses terrenos, depois que isso aconteceu. E aí, quando eu pensei em imobiliário, minha cabeça explodiu, porque se eu vou para uma cidade que eu sei e eu mapeio bairros onde eu sei que provavelmente existe essa informalidade, e eu vou numa cidade pequena, por exemplo, igual da Marcela, eu sei que isso pode acontecer também, eu chego naquele cara que tá tranquilo, na dedo, e anuncio falando assim, sabe que está tranquilo aí, mas pode ser que em algum momento o governo vem e toma a sua casa, né? Ou algum órgão vem e busca um registro para sua casa, ou um dono antigo vem e simplesmente tira você daí. Então eu começaria a trabalhar um pouco mais essa ideia também do medo, né? O tempo acabou, mas assim, existem sempre duas vias, ou medo ou desejo. Ou você traz a pessoa pelo medo, pelo que impede ela de chegar, e o medo de ficar de fora, ou o medo de acontecer, ou você vai pelo que ela tem muita vontade de querer. Né? Então, eu iria para essa ideia também imobiliária, porque assim, do mesmo jeito que você traz alguém, e isso eu quero que você entenda, do mesmo jeito que nós trazemos alguém do carro e a gente oferece o serviço da casa, a gente pode fazer o contrário. A gente pode olhar para a demanda também que existe no sentido de casas, né, ou serviço imobiliário, quando a gente tem isso agora no nosso escritório, e a gente vai lá e puxa a pessoa para a demanda do carro. Então, só uma dica aí também. Boa, focaria nisso, tá? Okay. Cidade pequena tem muita oportunidade. A oportunidade do relacionamento, a oportunidade da proximidade, a oportunidade de você ser referência. Estratégia de vendas. Trabalha a sua base atual, pega dados dessa galera, se aproxima do seu cliente, mostra que você tem outras soluções e diversifica. Em especial, porque você tem uma equipe enxuta e porque você está em uma cidade pequena, você pode pegar o primeiro serviço, testar com aquele primeiro cliente, validar e, uma vez executado, replicar com a sua equipe que é pequena. Então, você consegue colher frutos disso financeiros apenas se aproximando do seu cliente, tendo diversificação. Vou colocar em prática.
Fez sentido? Sim, com certeza. Maravilha! Pessoal, muito obrigada. Uma salva de palmas aqui pra Marcela. Obrigado, Vitor.